Pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho trazer para vocês autismo e as conexões periféricas que foi passado, porém com uma ressalva, né, do intelecto refém, né, que é a síndrome do intelecto refém. Então eu vou dar uma palhinha, logicamente, sobre as conexões periféricas para a gente lembrar, né, do que foi dito no vídeo anterior, para a gente entender o porquê que a gente vai adentrar no assunto do intelecto refém, né, da síndrome do intelecto refém. Então as conexões periféricas, relembrando aí, são aquelas conexões supérfluas, né? São aquelas conexões iniciáticas que nosso cérebro vai fazer. E essas conexões, elas podem suceder ou não, né? Elas podem terminar em raciocínios perpetuados ou não. Então pode acontecer da gente ter, por exemplo, uma conexão que foi estabelecida de um conhecimento novo que a gente acabou de fazer ou de efetuar, né, um raciocínio, e desse conhecimento existe uma poda neural, que eu também comentei o que é a poda neural no vídeo da Advogada Extraordinária, né, série Advogada Extraordinária. Ali eu fiz um breve comentário também sobre a poda neural e do que se trata, né? Devagar a gente vai se inserindo e mergulhando nesse universo autístico, né? Para a gente aprender os linguajares, tanto os linguajares populares quanto os linguajares científicos, né? E a conexão periférica, né? Essas conexões mais simples, são conexões que pode suceder ou não e pode existir a poda ou não, né? E como eu disse também, o autista, ele pode, independentemente da poda, ele pode também desmembrar e fazer aí, né, um abandono daquilo que ele estava determinado a fazer, né? Determinado a entender ou determinado a conhecer de novidade, né? Ou ainda que não seja novidade, mas conhecer um pouco mais daquilo que ele já conhecia. Mas por se tratar de conexão periférica, seria o início desse conhecimento, né? Agora, uma conexão perpétua é uma conexão mais entrelaçada, né? Quando você observa, por exemplo, entrelaçamentos, né, mais estabelecidos, né, interrelacionados no neurônio, né, aliás, no cérebro, entrelaçamentos neuronais, isso significa que você utilizou os neurônios, né, trabalhou eles, né, e você perpetuou aquele entrelaçamento. Então aquilo é um raciocínio, é uma construção mais completa, né, e mais perpétua. Então já não é algo periférico, já não é algo supérfluo, tá? Então isso é mais difícil de existir a poda, né? A poda ela está muito relacionada à conexão periférica, tá? Conexões que a própria profissional, a doutora Ana Beatriz, ela citou como aquela questão da lapidação, né? Estaria muito mais relacionada à questão da lapidação ou não cerebral, né? Pois bem, pessoal, quando você tem uma conexão periférica, né, uma inicialização de um assunto, você acabou de iniciar um curso, por exemplo, você não sabe se você vai continuar com aquele curso ou não. Você está conhecendo, ainda você não conhecia muito o assunto, mas você precisa entender porque é complemento do seu trabalho, por exemplo, né? Então você inicializou.
o seu cérebro ele vai fazer uma conexão periférica, uma conexão mais supérflua, até ele estabelecer um engajamento, né? Um engajamento mais perpétuo, né? Mais profundo, um entrelaçamento neuronal mais profundo. E quando você estabelece esse entrelaçamento neuronal mais profundo, você ocasiona aí, né, um compromisso cerebral, porque aquilo ali é mais perpétuo, é mais difícil você desconectar. Por isso que eu sempre cito no canal que tem pessoas que pagam profissionais para a realização de uma descompressão, a realização de uma desconcentração. Isso é muito comum no xadrez, por exemplo, né? Às vezes você está seguindo uma linha de raciocínio, mas essa linha de raciocínio ela não está te levando a lugar nenhum, você não está encontrando nada ali contra o seu oponente. Então você precisa aprender a desconcentrar. Eu ouvia isso de um professor, muito amigo meu, que era um professor de educação física, e ele trabalhava muito essa questão de descompressão e desconcentração, né? Que é completamente diferente da concentração. A concentração, para você ter uma ideia como que isso é profundo, a concentração às vezes ela é a base da sua derrota, porque às vezes você está se concentrando dentro de um raciocínio o qual o seu adversário, que você está competindo com ele em um esporte, por exemplo, ele está um passo na sua frente por ele entender esse raciocínio. Então é muito interessante que algumas pessoas elas buscam isso no mercado, né? Você percebe que algumas pessoas buscam fazer um curso de yoga, outras pessoas buscam algum profissional aí que entende dessa questão de relaxamentos, né? E, enfim, paga-se para desconcentrar. Isso tudo porque na conexão neuronal perpetuada, né, construída, construtiva, dentre outras coisas, você constrói também, ah, entre aspas, as anormalidades e as comorbidades. Você acaba construindo as comorbidades sociais também. Tudo aquilo que é benéfico e aquilo que também às vezes não é benéfico. É por isso que a gente chama de síndrome, né? Por isso que eu chamo de síndrome do intelecto refém, porque você se torna refém de uma coisa automaticamente. Se você parar para pensar, né? Se você der uma volta, você vai sair de casa, você dá uma volta daqui até o mercado, né? E você de repente vê uma situação inusitada, aquilo não estava na sua programação, mas o seu intelecto vai memorizar aquilo. E automaticamente ele vai criar uma conexão, um entrelaçamento de conexão, iniciático ou não. Se você tiver conhecimentos proximais do assunto, ele já não vai agregar essas informações a neurônios iniciáticos ou a conexões periféricas. Ele vai agregar isso a neurônios onde você está construindo algo perpétuo. Então você se torna refém, querendo ou não, você se torna refém daquele tipo de constrangimento que você teve, ou não necessariamente precisa ser um constrangimento, mas quando você diz simplesmente eu vou me matricular numa faculdade e de direito, por exemplo, você vai chegar lá na faculdade, você vai sofrer influências, você vai ser influenciado constantemente em assuntos pertinentes à faculdade e você se torna refém daquilo. Você vai aprender e ruminar aquilo, né? O seu cérebro vai ruminar aquilo. Mesmo você não querendo muitas vezes, né? Quando você faz um curso de datilografia, parece que você não aprendeu muita coisa. Você fala, nossa, que coisa difícil. Mas aí você dorme, no outro dia você já está mais habilidoso. Isso por quê? Porque o seu cérebro, ele continua trabalhando. É por isso que eu chamo essa questão de automatização mais uma coisa mais relacionada ao não autista do que ao autista, né? Porque o autista ele consegue se desconectar. Agora, o não autista, ele é automatizado na sociedade. Então ele deveria ser o autista, né? Então fica essa coisa inversa, né? Essa inversão de valor aí, né? Mas tudo bem.
eles compreendem o autista como o autista, né? Aquele que se desconecta, né? Então, a síndrome do intelecto refém, ela está relacionada a, a questões, né? Por exemplo, você vivenciou uma experiência de guerra, por exemplo, né? Agora nós estamos vivenciando, mas teve pessoas que vivenciaram, né, a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, conhece mais e passou de família para família também as experiências, né? E as pessoas que vivenciaram mais, né, ativamente, né, na prática, né, vivenciaram essas questões constrangedoras de guerra ou algumas questões constrangedoras de guerra, automaticamente essas pessoas ficaram com aquela síndrome pós-guerra, né? Quando a gente diz, por exemplo, síndrome pós alguma coisa, né, é porque você vivenciou algo e o seu intelecto absorveu algo daquilo que você vivenciou, querendo você ou não. Então tem a síndrome pós-parto, por exemplo, né? Então sempre tem uma síndrome. A síndrome, ela tem tudo a ver com aquilo que você vivencia e aquilo que te torna refém de alguma coisa. Então, nós podemos dizer que a síndrome, ela também tem a ver com construções não necessariamente constrangedoras, mas construções que também, para você, né, até você não conhecer o contexto geral, eram informações de qualidade, né? Então, assim, você teve, por exemplo, informações que você julgava pertinentes para estabelecer um conhecimento, né? E de repente você parou, né, num fluxo aí que estava linear, você tornou ele horizontal, né? Você parou, né, o conhecimento. Lembra que eu falei para vocês do conhecimento linear e horizontal? Eu estou tocando no assunto assim, juntamente com outros conhecimentos, para a gente se inserir aí nesse universo autístico, nesse linguajar autístico, tá? E é muito interessante a gente tocar nos assuntos para a gente correlacioná-los, né? Então você foi lá, você começou a fazer uma faculdade de medicina, digamos, aí você começou a agregar aqueles conhecimentos, né, necessários para você entender. Você gostaria de ser uma pessoa cirurgiã, por exemplo, então você começou a entender sobre bisturi, sobre corte, sobre pontos, sobre algumas coisas que você precisava entender, né? Precisa agregar para você chegar numa especialização e num conhecimento, né? E de repente você barrou esse conhecimento linear e esse conhecimento ele se tornou vertical, ele ficou barrado momentaneamente. Então, quando se torna vertical, você fica ali com ele na memória até que ele se torne linear de novo, ou você fica com ele verticalizado porque você estancou e você desistiu de dar continuidade àquele conhecimento, né? Então você resolveu não conhecer mais, só que você resolveu não conhecer mais, então você não chegou numa conclusão, né? Então esses fragmentos de conhecimento que ficaram, né, isso você não sabe se será benéfico ou não. Por exemplo, você aprendeu a manipular uma tesoura ou um bisturi ou alguma coisa assim, mas você não chegou a executar na prática para um bem maior, para a execução de um bem. Então você aprendeu uma coisa, né? Sem ela estar na sua contextualização maior, né? Mais ascensiva, né? Então, de repente, aquele conhecimento, ou fragmento de conhecimento, ele vai servir para você conectar com uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, que não tem nada a ver com o assunto. Por exemplo, você, por um conhecimento proximal de bisturi, você achar que outros tipos de equipamentos devem estar mais afiados, quando na verdade eles não são bisturis, eles são equipamentos que possuem seus tipos de amolamento ou afiações deles próprios, né? Mas por você ter
ter lidado com equipamentos mais finos, de cortes mais finos, às vezes você acaba achando que outros equipamentos devem ter o mesmo tipo de requinte, o mesmo tipo de tratamento. Então você acaba constrangendo aí, você não acaba vislumbrando aí o contexto tal como ele é, né? Então você vitupera, você acaba corrompendo essa construção, né, desse pensamento. E isso, mesmo sendo pensamentos agregados de qualidade, de agregamentos de qualidade, isso gera uma síndrome, né? Então você fica refém daquilo. Mesmo que você dissesse assim, eu não serve para nada aquilo que eu conheci porque eu nunca vou lidar com isso. Você não consegue deletar, ele fica lá na sua memória como se fosse uma sujeirinha no computador, onde você mesmo deletando ali da lixeira, se você fizer se o hacker fizer um backup, por exemplo, no computador, ele automaticamente, né, automaticamente ele vai resgatar, por exemplo, né, a informação do computador, tá? Então o seu cérebro fica a mesma coisa, ele fica lá, né, fica lá a informação. Então isso é uma síndrome. E se você criou uma coisa perpétua, perpetualizada, né, você é refém daquilo. Então é muito simples de entender o que é a síndrome do intelecto refém. Tá? Então nós temos aí conexões periféricas e através do conhecimento das conexões periféricas a gente complementou com as conexões perpétuas e a gente entendeu então que nós nos tornamos reféns das conexões perpétuas e não somos reféns das conexões periféricas, porque as conexões periféricas, como o próprio nome já diz, elas são periféricas e mais supérfluas, ou seja, elas são conexões que podem suceder ou não, elas estão para se tornarem conexões perpétuas ou não. É delas que é oriundo a poda, por exemplo, né? Que é oriundo as podas, né? A poda neural. Então você pode também não inicializar ou abandonar o início de um estudo, onde você não terá nenhum tipo, por exemplo, de armazenamento, né, de informação nenhuma, tá? Só estou tendo alguma constipação aqui porque eu estou tomando um refrigerante aqui, tá? Desculpa se no decorrer da fala eu não consigo terminar de falar a fala por conta da constipação, mas esse refrigerante aqui ele contém gás, tá? É um energético porque, como vocês sabem, eu gravo na madrugada também, né? E quando eu gravo na madrugada eu preciso estar um pouquinho mais acordado, tá? Então, quando eu já tô pegando no sono, aí eu tomo um energético para eu conseguir terminar o trabalho, tá? Então, pessoal, finalizando aqui, eu achei um tema de extrema relevância, tá? Esse vídeo ele não será longo, né? É um vídeo, eu tô entrando agora nos 20 minutos de gravação. Acho que é um vídeo interessante, até de certa forma curto em relação aos vídeos que eu tenho feito ultimamente, né? Em torno de 1 hora. Mas eu acho que dá pra gente depois entrar em outros temas, definir, colocar uma definição aqui, um ponto final nesse tema, né? Que é a síndrome do intelecto refém. E eu queria dar uma palhinha também na síndrome do intelecto inocente, né? Que é aquela síndrome do intelecto refém, você será refém de coisas que você estabeleceu. Por exemplo, você disse uma coisa, né? Você é um líder, por exemplo, né? De algum sistema, algum grupo, ou algum local, e você disse alguma coisa, né? Às vezes você não pode voltar atrás porque o seu intelecto ele disse para você ou ele trabalha para você de uma maneira progressiva, não é? Ele não trabalha, por exemplo, para trás, ele não trabalha retendo ou dando um passo atrás, né? Às vezes o seu cérebro ele trabalha de maneira progressiva, então você não volta atrás
de coisas que você diz. Você tenta convencer as pessoas daquilo que você disse, mesmo não tendo muita lógica dentro de um grupamento, por exemplo, né? Então, a essas pessoas nós dizemos que elas se tornam reféns daquilo que elas construíram. Quando que isso começa a incomodar no dia a dia dela? Quando ela percebe que ela não tem mais esse controle, né, de ela promover a reflexão e não ser mais refém daquilo que ela construiu, ela conseguir desconstruir através de um argumento lógico qualquer. Então, o argumento lógico ele é muito interessante para a gente conseguir desconstruir coisas, né? E trabalhar no nosso cérebro para reformular ideias ou teorias ou início de teorias que a gente possivelmente a gente inicializou dentro dele, né? Então, o início de teoria ele já está um passo bem mais além das conexões periféricas, né? Você já juntou ali premissas, você já juntou argumentos e você não só arquivou eles, né? Você elaborou, né? Você memorizou e elaborou uma interrelação entre eles para você poder usar aquilo como fonte de fundamento, né? Nas suas argumentações e nas suas formações de raciocínio, né? Então, obviamente você fez toda essa construção, tá? Você vai utilizar esses argumentos, né, de maneira mais lógica, de maneira mais profunda, né, justamente porque ele faz parte de uma iniciação periférica, e depois ele faz do periférico, ele se torna alguma coisa mais compacta, alguma coisa mais perpétua, né? E depois você vai utilizando essas fontes de memorização para tornar tudo isso cada vez mais complexo. Por que que as pessoas diziam, por exemplo, né, que o cérebro do Albert Einstein era menor? Porque isso é muito óbvio, gente. Olha só, o cérebro ele está sem raciocínio, por exemplo, né? Então você tem o cérebro lá sem raciocínio. À medida em que você vai usando os neurônios, né? Você vai estabelecendo uma conexão entre eles, você não só os vibra e os massageia, você também interrelaciona, os neurônios começam a se entrelaçar. E esse entrelaçamento, né, ele vai fazer com que o cérebro ele diminua, né? Você pensa assim, você tem uma esponja, né? Você tem uma esponja grande, né? Aliás, um emaranhado, por exemplo, de cabelo, né? Aí você molha, a tendência dele é se emaranhar um pouco mais e murchar, né? Então, quanto mais inteligente, dizem, né, que o cérebro ele fica menor, né? Então a tendência, por exemplo, né, não é a tendência assim do conhecimento, não é a expansão, diferentemente do que as pessoas dizem naquelas teorias expansionistas, né? As pessoas falam, o expansionismo, vou expandir a nossa mente. Gente, o conhecimento, ele é o contrário, né? Ele não é expandir, né, o cérebro ou expandir a mente. É o contrário, é contrair, né? Quando você contrai, você está trazendo para si conhecimento, né? Aí você contrai, você vai cada vez mais abandonando a existência material e vai sobrando mais espiritualidade, ou seja, imaterialidade, né? Até que você fica em tese, né? Quando você estuda o universo, a gente entende que a, todo o universo ele se contrai num ponto único e desse ponto único é que é originado uma explosão depois de novo, que seria um Big Bang, né? Big Bang. Então o Big Bang ele é algo que ficou muito compacto através de um conhecimento muito compacto, né, que continha muita informação, muitas coisas ali e que depois explodiu e resultou num universo expansivo, né? Então, o que é expansivo não está contraído em conhecimentos unívocos, né? Ele está espalhado, né? Está espalhafatoso, né? Então a gente começa a entender o porquê que o autista ele é mais espalhafatoso, ele é mais desorganizado,
em tese no início, porque ele vai efetuar poucas conexões, né? E vai, obviamente, corresponder no seu sistema nervoso aquilo que ele conseguiu construir de interrelações e de conexões que são muito periféricas ainda, né? Então o cérebro dele vai ser um cérebro do tamanho normal, né? Como se inicializa, e ele só vai começar a se contrair e a se massagear quando esses neurônios eles forem estimulados e eles começarem a se entrelaçar para conhecimentos mais perpétuos, tá? Agora, dizem, né? Dizem que os conhecimentos perpétuos são de pessoas mais inteligentes, né? Mas aqui eu posso fazer uns pingos nos is e colocar umas pautas, né? Será, né, que é isso mesmo? Porque se você paga para pessoas para poder desconcentrar ou descontrair, isso significa que quando você constrói também não só informações importantes, é o que o seu cérebro armazena, mas ele armazena lixos também, como o computador, né? Ele vai armazenando, então você precisa de uma varredura de repente, né? Agora, pode ser que a gente precise única e exclusivamente da varredura para depois sobrar só o que interessa. Então, tudo isso são reflexões, são argumentos que nos remete ao pensamento para a gente começar a entender aí essa questão da síndrome, né, do intelecto refém. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema, eu achei muito interessante. Eu posso continuá-lo, tá? Se vocês tiverem interesse que eu continue, faça uma etapa 2. Aliás, de qualquer tema do canal, é só entrar em contato comigo no telefone que eu sempre coloco aí no início da vinheta e no final também. Eu peço para vocês encarecidamente que continuem se inscrevendo, dando seus joinhas, compartilhando o meu trabalho. Se vocês quiserem fazer parte dessa Liga Racionalista, se vocês quiserem fazer parte da formação de opiniões aqui no canal Frater, né? Você pode clicar no link Seja Membros e se tornar um membro, né? Existem três tipos de assinatura: uma assinatura frater, uma assinatura altruísta, né? E uma assinatura que é diferente, que é solidária. Os três tipos de assinatura, eles dão um tipo de trabalho para você, um tipo de atuação aqui no canal, né? Conferem um espaço para você poder desenvolver um trabalho juntamente com a gente e ter uma participação mais efetiva, né? Uma participação mais constante, né? Além de você poder ajudar e também participar e promover seus projetos. Você pode fazer parte de cursos, você pode ter acesso a vídeos que não aparecem para pessoas que não são membros. Você pode ajudar o canal Frater a estabelecer novos temas e também a montar novos temas, né? Ajudar na argumentação. Você pode inclusive fazer parcerias, né? Se você já tem um canal, que é chamado de parceria de clube de canais. Peço para vocês, aqueles que puderem, fazer uma doação para o canal nesse Pix CPF que está aqui aparecendo para vocês. Esse banco é Itaú, tá? O Banco Itaú. E o nome é William Castelhano, que aparece lá para vocês. Esse Banco Itaú, William Castelhano. A doação pode ser de qualquer quantia. Se vocês quiserem doar também alimentos ou roupas, né? Para serem destinados a autistas em momentos ou situações difíceis, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e a gente saber como que a gente pode receber a doação, tá? Alimento não perecível, né? Que é o que a gente trabalha, porque às vezes a gente não tem um caso ou uma situação que foi alarmada de uma família que está com necessidade, mas o alimento não sendo perecível a gente consegue armazenar. Pessoal, muito obrigado então pela presença de vocês. Eu aguardo vocês na próxima gravação.